Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje a gente vai continuar falando sobre a Índia do Rei, dessa vez analisando a variante clássica da Índia do Rei. A gente pegou aqui a perspectiva das peças pretas, correto? E a gente vai analisar o seguinte: a Índia do Rei é interessante para ser usada contra D4, contra o peão da dama. Depois de D4 a gente joga cavalo F6. A variante comum nesse caso é peão C4, seguido de G6, cavalo C3 e a gente joga bispo G7. As brancas jogam E4 dominando o centro do tabuleiro. A gente joga D6 para não tomar E5. Depois de cavalo F3, roque das peças pretas, ok? Até aí a gente conhece como a Índia do Rei. E agora, para a gente continuar em direção à variante clássica, a sequência mais comum é com bispo E2 pelas brancas. E a gente joga E5. Essa quebra no centro é necessária para a Índia do Rei, a gente já comentou sobre isso. E depois de E5, ele pode fazer o roque de brancas e a gente responde com cavalo C6. Com o cavalo C6, ele ataca o nosso cavalo com D5. A gente não se importa com esse ataque, a gente joga cavalo E7, já estava programado desde o início. E a continuação das brancas aqui costuma ser cavalo E1, depois de cavalo E1, cavalo D7, depois bispo E3 por parte das brancas e a gente joga F5 tentando esse contrajogo na ala do rei. As brancas jogam F3 e depois de F4 atacando o bispo, ele esconde o bispo ali em F2. E agora a gente joga G5. Essa é a variante clássica da Índia do Rei. Até aí a gente conhece como a variante clássica. E agora tem algumas opções para a gente começar a analisar. Por exemplo, uma jogada bastante conhecida nesse momento é torre C1. E o Svetozar, o nome dele é bem bonito, Grigorich, a gente chama normalmente de Grigorich. Grigorich propôs nessa posição uma jogada que é cavalo G6. Essa jogada cavalo G6 é uma jogada bastante conhecida nessa posição da variante clássica. E o Grigorich mostra várias possibilidades da gente explorar esse ataque do cavalo em G6. Só que a gente tem uma outra jogada possível também, que pode ser considerada um pouco mais ambiciosa, que é a jogada torre F6. Por que essa jogada é um pouco mais ambiciosa? Depois de torre F6, ele pode jogar cavalo D3, a gente joga torre H6, você percebe que o ataque todo fica concentrado na ala do rei, e depois de A4, a gente joga torre E8, também pensando em passar a dama ali para H5 e dar continuidade a esse ataque daquele lado. Se ele joga A5, por exemplo, é um erro porque a gente ataca com H5 e depois de H3 a gente joga cavalo F6, liberando o nosso bispo de C8. Esse bispo ele é muito importante para a Índia do Rei. Não só para a variante clássica, mas esse bispo aí, normalmente as brancas querem trocar esse bispo bom aí de C8 por alguma peça das peças brancas para evitar esse ataque. Esse ataque que pode ser muito poderoso aí para as peças pretas. Se a gente segue com a jogada do Grigorich, depois de cavalo G6, ele tem duas opções. Ele pode jogar cavalo D3 e ele também pode jogar C5. Se ele joga cavalo D3, aí a gente vai analisar algumas coisinhas. A gente pode jogar cavalo F6, C5, tentando quebrar ali o nosso centro, e torre F7 é um lance bastante famoso. Por quê? Se peão toma D6 e peão toma D6, ambos partindo de C, a gente tem a possibilidade de A4, aqui para as brancas, um lance um pouco mais passivo, mas tentando contra-jogo na ala da dama, e a gente tem a jogada B5, que também é bastante interessante para as brancas aqui. A gente vai analisar essas duas possibilidades. Se o cavalo vem para 4, ou se o peão vem para 4, I'm sorry, a gente pode jogar H5, pensando ainda em G4, para continuar esse combate ali na ala do rei.
Cavalo B5 vem posteriormente e a gente joga G4. A gente ignora aquele ataque que está acontecendo na ala da dama para focar o nosso ataque na ala do rei. Cavalo toma 7, G3, continuando o ataque. H toma G3, F toma G3 e agora o bispo pode ir para E3, com a nossa possibilidade, né, de desenvolvermos posteriormente a dama para H4, ou bispo toma G3. Se o bispo vem para E3, a gente vai jogar primeiro cavalo H7 para liberar essa dama, numa posição bastante confortável aqui para as peças pretas jogarem nessa posição. Se bispo toma G3, a gente joga torre toma A7, que também deixa as pretas numa posição bastante interessante para dar continuidade nessa partida. Agora, se cavalo B5, a gente joga A6, atacando o cavalo, e o cavalo ele pode recuar para A3 pensando na jogada cavalo C4, que a gente pode combater com B5, evitando esse avanço do cavalo, ou jogando H5 do outro lado. Se a gente joga H5 do outro lado, ele pode jogar cavalo C4 e a gente joga B5. Ele entra ali em B6, protegido pelo bispo de F2, mas a gente tem torre B8, cavalo toma C8, e sempre é o sonho das brancas trocar alguma peça por esse bispo de C8, porque esse bispo de C8 ele é muito bom para as pretas, então é ruim para a gente perder esse bispo, né, das casas brancas. Torre toma C8 e realmente as brancas aqui elas conseguem um objetivo do jogo. Agora, se eu jogo B5, ele joga cavalo B4, pensando ali em entrar em C6, eu jogo G4 e ele pode tanto capturar, né? Mas se ele capturar, essa jogada não é boa, porque cavalo toma E4, cai o peão central mais importante das brancas, né? Então ele não vai fazer isso, ele provavelmente joga cavalo C6 mesmo, e a gente continua com dama F8, cavalo C2. Agora a gente pode jogar G3 ou podemos jogar H5. Se H5, cavalo de 2 ali, né, da fileira número 2, joga em B4, bispo H6, liberando o espaço da torre, que pode entrar ali em G7 e dar continuidade ao ataque. Se G3, H toma G3, peão toma G3, F toma G3, bispo toma G3, como a gente já tinha visto anteriormente, bispo H6, torre A1, cavalo em H5, bispo F2 e cavalo de G F4, liberando a entrada da torre de novo ali em G7. Então, é a mesma ideia sendo desenvolvida nos dois caminhos. Agora, permanecendo na linha central de C5, cavalo toma C5, B4 atacando o nosso cavalo, e a gente pode jogar tanto em D7, opa, não, D7 é um erro. Se a gente joga em D7, ele vem com o cavalo B5 ali, né, e complica a nossa vida de verdade, porque ele está protegendo essa casa C7 com a torre de C1. Então, não vou jogar D7, beleza? Porque isso é um erro. Ele entra em D5 e destrói a nossa defesa. O certo é jogar cavalo em A6. Cavalo A6, ele responde com cavalo B5 e eu posso jogar B6 tranquilamente, com a ideia ainda de desenvolver em H5, posteriormente em G4 e dar continuidade à variante clássica da minha Índia do Rei. E aí, gostaram da aula de xadrez de hoje? Essa Índia do Rei a gente vai continuar falando bastante dela porque é uma defesa muito interessante para as pretas e que a gente pode explorar várias coisas legais nela, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.